Cara, eu vou te contar uma coisa que mudou completamente minha visão sobre trabalho e carreira. E essa diferença determina se você vai passar a vida inteira correndo atrás ou se as oportunidades vão correr atrás de você. Porque olha, todo mundo que quer segurança no trabalho, todo mundo quer ser valorizado, mas a maioria tá jogando o jogo errado. Então, já pega o teu café, relaxa, que eu quero te mostrar, a gente vai bater um papo sobre como que você pode se tornar uma pessoa que ninguém consegue substituir. E não é sobre trabalhar mais, é sobre pensar diferente. A primeira coisa que você precisa entender, a maioria das pessoas ela está competindo no jogo errado. Elas acham que ser insubstituível é sobre ser o melhor. Ser o mais rápido, o mais eficiente e que trabalha mais horas. Mas isso é ilusão. Eu já aprendi na prática que sempre que vai ter alguém mais rápido, mais barato e mais qualificado, que você, sempre. O que torna alguém insubstituível não é sobre ser o melhor em algo que todo mundo faz, é sobre ser único em algo que realmente importa. Pensa comigo, você conhece alguém que é tecnicamente muito bom, mas que se fosse embora amanhã, em uma semana já teria alguém que vai substituir essa pessoa. E você conhece alguém que, se saísse, deixaria um buraco que ninguém conseguiria preencher, mesmo não sendo necessariamente o melhor tecnicamente. A diferença entre essas duas pessoas é o que eu vou te ensinar hoje. Uma pausa agora rápida, que eu quero te contar uma história real que me fez entender isso de certa forma. Eu vou trazer uma experiência por já ter trabalhado com diversas pessoas, já ter sido CLT, já ter contratado muitas pessoas. Há alguns anos atrás eu trabalhava com um cara e a gente vai chamar ele de João. O João ele era muito bom, mas muito bom mesmo. Ele entregava tudo no prazo, a qualidade dele é impecável, uma pessoa super dedicada. Quando o João saiu da empresa, em 2 semanas já tinham achado outro cara com o mesmo perfil técnico. E isso é normal, mais normal do que parece, porque a gente precisa realmente que a empresa não pare por causa de uma pessoa. Na mesma época, trabalhava uma mulher, a gente vai chamar ela de Maria. Ela não era a mais técnica da equipe, cara, mas toda vez que tinha um problema complexo, um cliente difícil, uma situação que ninguém sabia resolver, todo mundo falava para passar para Maria, para chamar Maria. E tinha uma forma única de conectar os pontos, de ver as soluções que ninguém mais via. Uma pessoa talvez com um raciocínio lógico mais rápido. Quando a Maria ela foi promovida, a empresa ela literalmente criou um processo novo só para tentar substituir o que ela fazia. E mesmo assim, nunca conseguiram. Na minha visão, a diferença é que o João era facilmente substituível porque ele competia em algo mais comoditizado, né? Uma commodity. E a Maria, ela era insubstituível porque ela havia criado basicamente a própria categoria, ela competia somente com ela mesma. Então, depois de observar pessoas assim, eu cheguei numa conclusão. Existem 3 pilares que tornam alguém insubstituível. O primeiro pilar é a intersecção única. Você precisa estar numa intersecção de duas ou mais habilidades que raramente andam juntas. Você provavelmente já viu isso em algum lugar. Tem muitos livros que talvez falam disso também, e eu consigo ver isso na prática. Por exemplo, tem milhões de programadores por aí e tem milhões de pessoas que entendem de vendas. Mas quantas pessoas você consegue que programam e entendem profundamente de vendas? Essas pessoas se tornam pontes entre mundos que normalmente não se comunicam. E isso é ouro puro no mercado. O segundo pilar é a solução de problemas únicos. Você precisa resolver problemas que só você consegue resolver do jeito que só você consegue resolver. Não é sobre inventar problemas novos. É sobre uma perspectiva única sobre problemas que já existem. O terceiro pilar é a rede de relacionamentos exclusiva. Você precisa ser a ponte entre pessoas e oportunidades que outras pessoas não conseguem acessar. Quando você se torna o ponto de conexão entre mundos diferentes, você vira indispensável, porque substituir você significa substituir toda uma rede. E tipo, tem um ponto aqui que eu acho legal a gente trabalhar, que na minha visão e como empreendedor, como pessoa que já trabalhou com diversas pessoas, eu vou te dizer que se você tem um negócio, se você deseja criar um negócio, criar renda, você precisa escalar o seu negócio. E para você escalar o seu negócio, você precisa ensinar habilidades duplicáveis às pessoas. Se você tem uma pessoa dessa única, esse negócio ele pode simplesmente quebrar se essa pessoa sair ou se você simplesmente promover essa pessoa. Não dá para depender desse tipo de pessoa dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Como dono da empresa, eu posso te falar isso, tá? Mas se a gente quiser ser insubstituível, a gente tem muito valor para qualquer tipo de negócio. Mas, a partir do momento que você é essa pessoa e você decide criar um negócio para ganhar dinheiro, vai ser muito difícil que você consiga escalar o seu negócio, porque você simplesmente não consegue replicar e duplicar nas pessoas para que elas façam exatamente como você ou o que você faria. Tá? Esse é um ponto parênteses muito importante. Mas agora voltando ao assunto, você deve estar pensando no que eu falei agora, beleza, Lucas, mas como que eu descubro qual que é o meu elemento único? E olha, eu vou te dar um exercício prático que mudou a minha vida. A primeira pergunta, quais são as 3 coisas que você faz que as pessoas sempre vêm te pedir ajuda, mesmo que não seja um trabalho oficial? Pensa bem, sempre tem aquele negócio que você faz naturalmente e os outros acham difícil. Pode ser explicar coisas complexas de forma mais simples, pode ser até conectar pessoas certas, sabe? A pessoa que sempre tem uma boa rede de relacionamento. A segunda pergunta é qual tipo de problema que você resolve sem nem perceber que está resolvendo? Tipo, coisas que você faz tão fácil, tão simples que as pessoas normalmente
né, ficam patinando. Comigo, por exemplo, eu sempre fui um cara que conseguia pegar conceitos complicados e transformar em algo que qualquer pessoa entende. Não pensava nisso como habilidade, era meio que automático, né? Conseguia explicar e mastigar para as pessoas. E a terceira pergunta, se você fosse apresentar um amigo para alguém, como que você descreveria ele de um jeito que a pessoa pensasse? Cara, eu preciso conhecer essa pessoa? Agora faz o mesmo exercício com você. Como que as pessoas te apresentariam de um jeito que despertasse curiosidade? Essa eu acho que é a tarefa mais importante. As respostas dessas 3 perguntas vão te dar pistas sobre o teu elemento único. Agora eu quero te ensinar uma estratégia que eu aprendi com pessoas que dominam os seus próprios mercados. É basicamente o conceito do oceano azul aplicado na prática, né, na sua própria carreira pessoal. O Oceano Vermelho é onde todo mundo basicamente compete pelas mesmas coisas. O mesmo cliente, o mesmo produto, mesma margem e se resume a basicamente uma guerra de preços e recursos. E o Oceano Azul é quando você cria um espaço totalmente novo onde você é o único jogador. Pensa no Uber. Eles não tentaram ser o melhor táxi. Eles criaram um espaço totalmente novo, uma categoria completamente nova, transporte como serviço. Com a sua carreira é a mesma coisa. Em vez de ser o melhor designer, você pode ser o único designer que entende de psicologia comportamental aplicada a UX. Em vez de ser o melhor vendedor, você pode ser o único vendedor que entende sobre neurociências, né, a profundidade da neurociência e consegue vender através de um storytelling científico. E eu digo isso porque quando você cria a sua própria categoria, você não compete mais. Você simplesmente domina o seu mercado. Aqui vem o ponto crucial da categoria que você cria, ela realmente precisa resolver um problema real do que as pessoas já têm, só que ninguém mais está resolvendo da maneira que você vai resolver. E também não adianta descobrir qual que é o seu elemento único através das perguntas se não descobrir que você existe, né? As pessoas precisam saber que você existe. Então agora a gente vai falar sobre uma certa forma de um posicionamento magnético para que as pessoas consigam enxergar você. Primeiro, documente tudo. Tudo que você estiver se desenvolvendo, qualquer insight que você tiver, tudo que você estiver fazendo, documente. Você precisa virar basicamente um historiador da sua própria expertise. Aqui vem uma frase que eu já peguei em vários livros que faz total sentido, que é: as pessoas elas vão esquecer do que você já fez, mas elas não vão esquecer do como você fez elas se sentirem. Então, a parte de documentar tudo que você cria, cada problema que você resolve, é exatamente buscando isso. Segundo, ensine o que você sabe, mas não de uma forma mais genérica. Ensine exatamente de como você faz diferente. Eu acho que é aqui onde entra provavelmente o propósito desse canal. Eu tô ensinando o que eu sei, já tô nessa parte de ensinar o que eu sei, porque eu já faço isso há muito tempo, eu já pratico, já presto serviço, já tô na internet há muito tempo e agora tô ensinando o que eu sei. E terceiro, conecte as pessoas. Seja sempre o cara que as pessoas sabem quem pode ajudar, quem vai ser procurado sempre. Quando você vira o ponto de conexão entre duas pessoas interessantes, você se torna uma pessoa interessante também. E por fim, talvez a parte mais difícil é antecipe os problemas. Não espere as pessoas virem atrás de você buscando a solução. Identifique os problemas que elas nem sabem que existem ainda. Essa basicamente é uma das premissas do marketing. Mostrar um problema que as pessoas não sabiam que tinha. Quando você resolve problemas que as pessoas não sabiam, né, que tinham, você não se torna mais uma opção de produto, você é uma necessidade, porque você mostrou que você é uma necessidade, mostrando um problema que elas não sabiam que elas tinham, porque obviamente você já traz uma solução. Pra gente finalizar, eu quero trazer aqui uma reflexão legal aqui que eu já aprendi em vários livros, que é: a diferença entre ser substituível e insubstituível não tá na quantidade de conhecimento que você tem, mas basicamente na singularidade sua, na sua perspectiva única, e talvez eu esteja trazendo uma palavra que seja até comum para você, porque muita gente vem falando hoje em dia da perspectiva única. E se tornar insubstituível tem a ver com essa singularidade da sua perspectiva. Você pode ter todo o conhecimento técnico do mundo, ser uma pessoa extremamente competente, mas se você resolver e ver os problemas das pessoas como todo mundo tá vendo, você vai competir com todo mundo, sempre. Mas se você tem uma lente única para enxergar as coisas do mundo, você está conectando pontos e pessoas que as pessoas não estão enxergando. Agora elas vão começar a enxergar a partir da sua lente. Então a grande sacada é você parar de tentar ser o melhor em alguma coisa e começar a construir algo único, algo que só você consegue fazer. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um feedback, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, vamos debater sobre o assunto. Se eu trouxe algum ponto diferente que você não tinha enxergado, já deixa nos comentários, não esquece de se inscrever no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.